Então, muito bom dia a todos. É com muita felicidade que a gente está realizando esse segundo dia do colóquio. Deixa eu só colocar aqui. Segundo dia do colóquio. Primeiro dia, também contamos com roda de conversa, com a estreia da websérie, que, no caso, nós hoje daremos continuidade à apresentação dos outros episódios. E, bem, mas primeiro de tudo, agradecer também, além de vocês, os palestrantes, dos ouvintes, a todo esse pessoal que está aqui do nosso lado, né? Esse projeto chama-se Projeto Primeira Infância Prioridade. Aqui em Fortaleza, o IFAM desenvolve como projeto Olhares Ecoprotetores, realizado pelo Instituto da Infância, em parceria com a Rede Nacional da Primeira Infância, como Secretaria Executiva de Comunicações e Direitos, e patrocinado pela Petrobras. Então, hoje nós contaremos com a mediação de Luzia Lafite, superintendente executivo do Instituto da Infância, e digo também que a gravação no primeiro dia do evento já está disponível no YouTube e essa aqui também ficará disponível, ok? Sintam-se à vontade para fazerem perguntas no bate-papo durante o evento. A Nina, que aqui está presente, ela irá fazer uma curadoria das perguntas, certo? E antes de passar a bola para a Luzia, só fazer uma breve retrospectiva do nosso debate, né? No debate do dia 1, nós fizemos uma conversa sobre como reaproximar as crianças urbanas da natureza, né? Do espaço mais natural. Nós realmente conversamos o quanto que, para conseguirmos aproximar as crianças desse espaço, que a gente chegou à conclusão que as crianças, sim, se interessam por esse espaço natural, elas não estão condicionadas apenas ao espaço tecnológico, como muitas vezes falamos. Para nós conseguirmos encantá-las, primeiro, nós, adultos, precisamos estar encantados. Então, essa reaproximação com a natureza, ela precisa partir também de toda a rede de apoio dessas crianças, né? Contamos com o depoimento da Marieta Colucci, né? Também do JP Amaral e do Guilherme Blaut. Foram contribuições riquíssimas e realmente vale muito a pena você dar uma olhada lá no vídeo da gravação, tá certo? Eu vou aqui só colocar a Luzia como co-host também. Um minutinho. Luzia, pronto, tá aqui. Pronto. Luzia, pode... Bom dia. A gente está aqui com uma representação super significativa para o Instituto da Infância, que nós agradecemos muito todos e todas que estão aqui. E eu queria, antes de começar, pedir para a Nina para que ela possa apresentar o colóquio e depois eu volto para que a gente possa iniciar os nossos debates e as nossas apresentações. Então, Nina, por favor. Nina, pode desativar o microfone. Oi, agora deu certo. Estava aqui bloqueado, deu certo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Quero pedir desculpa se vocês ouvirem um barulho aqui de obra do lado da minha casa, está vazando talvez o som, mas, enfim, acho que não vai comprometer a compreensão, né, da fala. Vim falar um pouco para vocês sobre a nossa websérie, né, jornalístico documental, que a ação Olhares Ecoprotetores lançou, né? Lançou na terça-feira os 2 primeiros episódios da série. Hoje vocês vão conferir os episódios 3 e 4.
A nossa websérie, ela fala exatamente, vem falar desse direito das crianças à cidade e ao meio ambiente. O direito da criança de transitar com segurança na cidade, nos espaços públicos, o direito da criança de ter acesso à natureza, né, que a gente possa garantir às crianças essas experiências junto ao meio ambiente. No primeiro episódio, a gente fez esse apanhado, né, sobre a importância, por que a natureza é tão importante para a criança, para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, e a gente apresentou essa realidade de confinamento, né, que a gente tem observado cada vez mais na modernidade, confinamento da infância, crianças vivendo em espaços fechados, realizando aí suas experiências lúdicas em ambientes fechados, muita influência da tecnologia também, que a gente vê hoje, as telas aí dominando, né, o tempo de boa parte das crianças. E no segundo episódio a gente falou um pouco sobre, a gente se deteve um pouco a olhar para o urbano e para o natural da cidade de Fortaleza, entendendo que a cidade de Fortaleza é essa paisagem, é esse cenário onde está situado o Grande Mucuripe, que é um conjunto de bairros aqui da cidade, ao qual a gente vem desenvolvendo, no qual a gente vem desenvolvendo atividades como oficinas com as crianças que moram nos bairros do Grande Mucuripe, justamente para abordar sobre esse direito que elas têm, né? E aí hoje a gente vai conferir os episódios 3 e 4. O episódio 3, a gente vai passear aí um pouco sobre os aspectos sociais e espaciais, né, digamos assim, do Grande Mucuripe. E no episódio 4, a gente vai falar um pouco sobre a importância da participação infantil, né, a participação infantil nos processos de pensar a cidade, nos processos de planejamento urbano das cidades. Por que essa participação é importante? E mais do que importante, por que essa participação é um direito das crianças, tá bom? Maravilha. Bom, para terminar, eu tenho, claro, né, não podia deixar de agradecer, assim, fiz até uma cola aqui, uma lista de pessoas para agradecer, especialmente, né, assim, imensamente aos entrevistados, né, a Camila Girão, que participou também do segundo episódio, né, que é da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a Alana Aragão, que vocês já conhecem, que está aqui com a gente, a gerente da ação Olhares Ecoprotetores, Luzia Lafitte, superintendente do Instituto da Infância, também já super conhecida de vocês todos, a Silvia Angelini, né, de Jundiaí, que é diretora do Departamento de Urbanismo da Prefeitura de Jundiaí, muitíssimo obrigada, super parceira aí na produção da entrevista, assim, colaborou imensamente. Então, essa gratidão aí à Prefeitura de Jundiaí, como um todo. Ao Renato Pedrosa, né, um agradecimento, Renato Pedrosa, que é presidente do Instituto Terra e Desomes Brasil, né, tem uma atuação incrível aqui na região do Grande Mucuripe, em Fortaleza. Também agradecemos ao Estúdio Voa, né, que produziu com a gente esse trabalho, a Camila de Almeida na fotografia, o Gabriel Araújo na edição, muitíssimo obrigada, vocês foram parceiríssimos e sem vocês nada disso teria sido possível. E avisar para vocês que agora que a gente lançou oficialmente os 4 episódios da websérie no seminário, a websérie vai estar no YouTube do IFAM, no canal do YouTube, que é Instituto da Infância-IFAM. Já, a partir das 10 horas, vai estar liberada, né? Os 4 episódios vão estar liberados para quem quiser assistir, tá bom? A gente está só liberando o acesso e vamos enviar aqui no chat o link da estreia, para quem quiser já chegar lá e ficar só aguardando a liberação, tá bem, gente? Então é isso, agradeço a todos, espero que vocês assistam nossa websérie, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que vão gostar, e bom evento. Agora eu sigo com a Alana. Obrigada. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada. Antes de passar a palavrinha para a Luzia, só uma coisa, eu quero falar para vocês, né, informá-las que esse evento ele está sendo todo facilitado graficamente, né? Aqui, como vocês podem ver, o Carlos Henrique já começou a fazer os desenhos e essas artes
tanto do primeiro dia quanto do segundo dia, elas serão disponibilizadas nas nossas redes sociais, né? Aqui, ao final do evento, ele vai mandar uma foto para a gente vai fazer uma breve retrospectiva do evento, de uma maneira mais didática, mais lúdica, né? Para a gente conseguir absorver tantas informações. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Viu? Pronto, agora sim. Luzia, seja bem-vinda. Boa facilitação. Eu fico assim, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fico emocionada porque assim, o IFAM começou um trabalho aqui no Ceará na área rural, né? Nós viemos para cá para trabalhar com a infância rural. Nós sempre tivemos esse conceito da diversidade de infâncias, esse sempre foi um paradigma do IFAM, e nós sempre também trabalhamos com a temática da participação infantil, inclusive nós fizemos assim, eu estou falando de muito tempo atrás, mas em 2003 nós fizemos todo um marco de participação infantil, junto com a Fundação Bernard Van Leer, sobre o que era participação infantil, como eram as estratégias da participação infantil. Mas assim, e tinha uma questão que sempre nos intrigou, que foi o seguinte, a comunidade pescadores, eu não sei se isso alterou, eu realmente confesso que não acompanhei, mas assim, pescadores eram considerados rural, comunidade rural. E com o tempo nós fomos evoluindo para a área urbana, mas sempre muito nesse foco da diversidade. E agora, começando esse episódio, ouvindo a Camila Girão falar da comunidade pesqueira, me veio muito essa imagem, né, do início do IFAM, que a gente procurava dentro de Fortaleza essas diversidades que a gente podia atuar, considerando que a gente estava numa infância urbana, mas dentro da infância urbana com tantos segmentos que a gente tem. Para quem não conhece Fortaleza, Fortaleza é uma cidade muito linda, mas é uma cidade que tem a pobreza junto, e a pobreza mesmo, junto com as áreas mais ricas, né? Nós vemos isso em todo o contexto geográfico da cidade, os bolsões de pobreza. Então, assim, eu acho que nessa linha que a gente tenta resgatar muito para esse finir, essa inequidade, né, que nós precisamos ter. Mas, assim, vamos comentar isso, vamos no debate, mas agora eu queria iniciar. Estou vendo aqui pelo chat que nós temos vários colegas, vários participantes do Rio de Janeiro. Valdete, que bom que você está aqui. Do Piauí, que também está. Florianópolis, enfim, estou acompanhando aqui. Bahia, que ótimo. Muito bom a gente poder estar falando. Isso é um grande privilégio desses momentos online que nós podemos ampliar aí para outros estados e outro público que não necessariamente o daqui de Fortaleza. Mas agora eu vou falar um pouco sobre o nosso debate. Estamos aqui com 3 profissionais e amigas, né? A Lara Picanso, a Rita e a Mariana. Nós vamos começar sobre a Lara, né? Que vai discorrer o tema a criança fortalezense, quem é essa criança fortalezense? Essa é a nossa pergunta central hoje. E a Lara vai ter 20 minutos para expor, no final nós vamos ter uma pergunta para ela, então a gente está considerando, Lara, que você vai falar mais ou menos em torno de uns 17 minutos, e aí a gente usa o tempo depois para essa pergunta. A Lara, ela veio com a apresentação para que a gente pudesse mostrar para vocês, é mãe, pedagoga graduada pela Universidade de Fortaleza, com pós-graduação em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Universidade do Vale do Acaraú, mestre em Ciências da Educação, Universidade del Sol, graduando em Psicologia, doutorando em Ciências da Educação. É de Fortaleza, nasceu em 1969, já trabalhou em diversas instituições, como a LBA, a Fundação FEBENSE, que é a Fundação Menor da Criança do Ceará, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, escolas públicas e privadas como professora. Atuou como aplicadora e supervisora do Centro de Políticas Públicas e Avaliação de Educação, gestora de escolas municipais de educação,
concursada pela Prefeitura e atualmente como assessora técnica da Secretaria de Educação Municipal de Educação, no gabinete da secretária e vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do CONDICA. Então, nós temos aqui a Lara agora conversando conosco. Lara, a palavra é sua, e é com muito prazer que nós ouvimos uma educadora e um membro também do CONDICA, que é muito representativo das crianças de Fortaleza. Lara, sua apresentação. Bom dia, Luísa, Luzia, bom dia a todos e a todas. Para mim, assim, é um prazer enorme estar participando desse colóquio, onde a gente passa o tempo inteiro, defendendo essas crianças, e falando também como vice-presidente do CONDICA, a gente fala também dessas crianças que amanhã serão adolescentes, E aí, eu queria, primeiramente, agradecer o convite ao IFAM de estar participando, a Alana também, que estive nesses dias conversando muito sobre esse evento de hoje, a Guina também, que está à frente desse evento maravilhoso. Queria também saudar a Mariana, que está aqui hoje também para conversar com a gente, e a Rita. Então, é uma satisfação enorme estar participando e representando um conselho onde a gente faz com que as nossas crianças de Fortaleza sejam protegidas, e que elas tenham a oportunidade de nascer, crescer e se desenvolver na sua integralidade, sendo integrada nessa sociedade que vivemos. Como a Luzia falou, ela puxou um pouquinho lá para trás, assim, sobre o IFAM, e eu queria dizer que em 2013, no início da gestão do prefeito Roberto Cláudio, demos início aqui em Fortaleza ao fórum, para a gente pensar nesse plano da primeira infância. Então, tive a honra e o privilégio de participar das reuniões desse fórum, de participar das propostas, de indicar, sendo representante da educação. Como a Luzia falou, sou professora da rede e o início da minha trajetória foi exatamente na educação infantil, que me deu muita base, para hoje estar aqui defendendo essa causa tão importante que é a primeira infância. Então, lembro que foram várias reuniões em 2013, e quando chegou em 2015, também tive a honra de participar dos simpósios de desenvolvimento infantil pela Fundação Maria Cecília, onde, eu não sei se a Luzia lembra, mas foi onde eu a conheci, Lá, o IFAM sempre muito presente nessa causa. Então, quando foi em 2016, para nossa felicidade, veio a lei, para que reformulasse e incluísse no ECA a lei relacionada à primeira infância, onde dava mais ênfase à questão dessa proteção, dessa atenção à primeira infância de crianças de 0 a 6 anos. E, assim, a gente aqui do Conselho, eu quero falar também, tanto nós, representantes do governo, quanto os representantes da sociedade civil, sempre estamos muito atentos. Queria também saudar o Renato, que também é conselheiro do CONDICA, uma pessoa muito presente, e a gente sempre está tentando monitorar, pensando, propondo e colocando essas políticas públicas para realmente ser materializadas. Porque eu acredito que, quando se pensa em política pública, se pensa no público, E as crianças são exatamente o público que nós, do Conselho, estamos atentos
quanto também os adolescentes. Queria aqui falar, ontem fui atrás de saber quantas crianças Fortaleza possui de 0 a 6 anos, certo? Quantas crianças estão registradas no cadastro único? São 122 mil crianças, 564. E na faixa etária de 7 a 12 anos, temos 124.247. Então, são muitas crianças, né, precisando de toda essa atenção, precisando que a gente olhe para elas, para que a gente proteja, para que a gente dê acesso a todas essas políticas que estão na educação, na saúde e na assistência, né? Basicamente, mas não deixando de falar sobre a cultura, sobre o acesso a essas crianças, às praças, aos locais onde ela possa também interagir suas experiências, né? Falando um pouco na educação, nós temos vários projetos direcionados à primeira infância. Temos o Ateliê, um projeto belíssimo que a Educação Infantil construiu, onde as crianças, dentro das instituições de educação infantil, elas podem interagir, podem experimentar todos os tipos de sensações, né? Então, é super importante a gente pensar não só as políticas públicas básicas, mas também a gente ampliar toda essa possibilidade para que as crianças possam desfrutar e participar, né? Temos também, agora, outra novidade, é que Fortaleza vai implementar o sistema de berçário, né? Porque aqui a gente só atende de 1 ano, a partir de 1 ano, mas está previsto para janeiro de 2022, 50 salas de berçários, numa média de 400 crianças, certo? Então, isso é muito, assim, a gente está crescendo, é uma rede que só aumenta o número de matrículas na educação infantil, porque a demanda sempre é muito grande, mas é uma educação que está preocupada em inserir essas crianças dentro da escola, né? No seu cuidado e no seu aprender. Também fala um pouco de uma experiência aqui em Fortaleza sobre essa questão das competências familiares, que é outra coisa que nós precisamos ter mais atenção, porque antes que essa criança entre nas nossas escolas, as famílias precisam estar com algumas competências, né, para poder deixar essa criança mais segura, mais protegida, porque muitas vezes nós estamos achando que essa família ela está preparada para exercer aquele papel de mãe ou de pai, mas muitas vezes essas famílias precisam muito da nossa colaboração, da nossa escuta, da nossa orientação, né? Eu costumo dizer que tive o prazer também de coordenar o PADIM, né? Que é um programa de apoio ao desenvolvimento infantil, que trabalha exatamente com os vínculos familiares e as competências familiares. Então, a gente vê muito isso, inclusive, nós fizemos uma pesquisa através do IFAM, ano passado, no período da pandemia, atendíamos 160 famílias, mas no momento a gente só pôde fazer com 145 essa pesquisa, e nós constatamos muitas questões que essas crianças, que essas famílias estavam passando, né? E aí, o que fazer com o resultado dessas pesquisas? Exatamente a questão das políticas públicas, norteá-las, essas famílias, e fazer com que elas pudessem, de fato, ter acesso a essas políticas, tanto na educação, na saúde e na assistência. E isso foi feito. Lembro que também as nossas famílias pesquisadas foram
do Vicente Pison, Mucuripe, Praia do Futuro, Caça e Pesca, e também lá no outros bairros aqui de Fortaleza, certo? Então, assim, é de suma importância essa atenção que a gente precisa, enquanto Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, monitorar, propor essas políticas e acompanhar realmente que elas aconteçam, né? Esse ano também estamos propondo, nós já enviamos também para o governo, né, municipal, nossas propostas do PPA, né, onde a gente propôs ações para a educação, para a saúde, para a assistência, para a cultura, né, relacionado às nossas deficiências que nós temos, né, mas que também, pelas nossas propostas, nós vimos que muitas coisas estão acontecendo. Então, a gente propôs a ampliação dessas políticas públicas que já existem, né? A gente sabe que Fortaleza, em relação ao Plano Municipal da Primeira Infância, ela é pioneira e ela já desenvolve muitas ações para que essas crianças e que esses adolescentes eles possam desfrutar dessas políticas. Luzia, se você quiser fazer alguma pergunta. Lara, eu acho que você está trazendo uma questão muito importante, que é a intersetorialidade das políticas públicas, né? Então, assim, você está nos apresentando, pelo eixo da educação, como é que o eixo da educação pode realmente estar nessa intersetorialidade, fazer essa intersetorialidade. Eu acho que isso é muito importante quando nós estamos falando de criança de 0 a 6 anos. E nós temos uma pergunta para você, que é assim, entrando mais no nosso tema da cidade e meio ambiente, qual é o seu sonho no tema de infância, cidade e meio ambiente para Fortaleza, dentro dessa visão que você nos apresenta e dentro também dessa perspectiva do Condica? Qual é o seu sonho para as infâncias, cidade e meio ambiente em Fortaleza? Pronto, Luzia. A gente escuta muito falar sobre as janelas de oportunidade, né? A gente escuta muito falando, e assim, o meu sonho, e eu acredito que das pessoas que convivem, que trabalham com a primeira infância, o meu sonho é que essas janelas se abram e que essas crianças, elas possam ter mais oportunidade, elas possam ter mais acesso aos direitos, né? E com responsabilidade das famílias. Eu vi também no episódio, né, do 4, principalmente, a gente vê essas crianças com esses projetos de sair da sua casa e participar do mundo, né? De uma forma lúdica, de uma forma participativa, onde ela tem voz, onde ela tem vez, onde ela consegue transitar naquela rua, naquele parque, na praia, ou no museu, e que ela possa, de acordo com as oportunidades, o acesso que ela está tendo, ela possa que possa contribuir no desenvolvimento integral, ela sendo integrada na sociedade, no meio, no mundo, né? Porque a gente sabe que essa criança, para ela garantir o desenvolvimento integral, ela precisa ser integrada, ela precisa ter voz, ela precisa dizer o que ela gosta, o que ela está vendo, o que ela não está gostando. E assim, eu acredito que ela tendo essa oportunidade, eu acho que transcende, sabe, Luzia? Nós temos um projeto na educação aqui de Fortaleza, que é o protagonismo infantil, onde nós levamos as crianças, a partir do infantil 2,
para o Cine São Luís, onde elas apresentam exatamente o que elas têm de melhor na questão da arte e da cultura. E não é só chegar no São Luís e apresentar para as outras crianças, é o percurso que a gente trabalha até o São Luís. É o percurso do transporte, que elas vão de ônibus escolar, é o percurso que elas descem na Praça do Ferreira, é o percurso do teatro em si. Então, é muito lindo. A gente viu crianças se tremendo, chorando de emoção por estar ali, entendeu? E, assim, isso é muito rico, porque quantas crianças não conhecem o MAC em Fortaleza? Quantas crianças não têm acesso a outros locais, né? Outro exemplo eu dou do Museu da Fotografia. Levamos nossas crianças e famílias das creches parceiras, de infantil 1 a 3, com as famílias delas, para conhecer o Museu de Fortaleza. Então, foi belíssimo. Elas pintaram, elas representaram todo aquele dia, todo aquele momento que elas estavam presenciando. Então, parece muito, mas isso é muito pouco, né? Muito pouco que a gente pode fazer para representar tanto para elas. Então, o meu sonho é que essas crianças tenham esse acesso, tenham acesso ao outro mundo que elas têm direito de ter, né? Que é simples, que é o sair de casa, é o transitar nas praças, é o transitar em um ambiente saudável, limpo, e que traga contribuição para a sua vida adulta. Lara, muito bom. É muito bom porque eu acho que você também nos traz a participação da criança em outros contextos da cidade, o quanto é importante isso. Para quem não é de Fortaleza, o Cine São Luís é um teatro, né, um cinema, que também agora é um teatro, e ele é o mais antigo de Fortaleza, é um prédio lindíssimo, fica no centro da cidade, nessa Praça do Ferreira, que é praticamente o marco inicial de Fortaleza, e nós tivemos o privilégio do lançamento daquele filme O Começo da Vida, foi aqui em Fortaleza e foi no Cine São Luís. Então, ficou uma marca muito representativa do quanto ele poderia entrar na infância e o quanto a infância poderia entrar nele. Então, muito obrigada por você trazer essas novas perspectivas da criança no Museu da Fotografia, da criança na Praça do Ferreira, da criança na praça, da criança digamos assim, no Cine São Luís. Eu acho que isso é uma representação, uma efetivação da criança na cidade. E agora, passando para a gente poder continuar. Eu posso só complementar. Pode, claro. Com um caso que eu fui professora também da APAI, e assim, o que me chamou a atenção de uma mãe que tinha um filho com síndrome de Down, com 3 anos, e ela tinha carona para ir todos os dias levar o filho para o atendimento na APAI. Mas aí ela chegou para mim e disse, professora, eu não quero, eu prefiro pegar um ônibus, porque dentro do ônibus o meu filho vai interagir com outras pessoas, vai ver o movimento, vai ver a paisagem e vai evoluir, e vai conversar mais, e vai crescer, com o desenvolvimento dele vai ajudar. Isso, para mim, foi uma lição, porque realmente essa criança, a mãe teve uma sabedoria enorme para usar todo o ambiente, todo o meio, para que essa criança pudesse desenvolver melhor, né, dentro dos seus déficits. Então, é isso, o ambiente que nós estamos falando aqui hoje é um poderoso, né, para que essas nossas crianças sejam inseridas dentro da sociedade. Muito obrigada, Lucia. Muito bom, muito obrigada a você. Nós vamos continuar podendo conversar. Convido a todos e todas que estão nos assistindo, participando, porque não estão só nos assistindo, participando, para que coloquem as suas perguntas no nosso chat, que a gente possa depois, no final, retomar com um debate. Agora vamos ouvir uma colega muito especial, a Rita de Cássia Oning da Silva.
A Rita é colega nossa da Rede Nacional da Primeira Infância, e a Rita é diretora executiva da Usina da Imaginação, cineasta, realiza filmes e projetos de engajamento envolvendo crianças e seus familiares em diferentes contextos. Como diretora executiva também da Usina de Imaginação, a Rita, além disso, é doutora em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Flor de Ventos Produções é a empresa que ela atua como cineasta, promove, escuta e realiza filmes e projetos de engajamento envolvendo crianças e seus familiares em diferentes contextos indígenas, quilombolas, periféricas, para incidir em cidades mais verdes e mais participativas, que considerem as crianças no seu planejamento. Faz parte da Rede Nacional da Primeira Infância, como eu falei, e Global Leader da Primeira Infância no World Forum for Early Childhood, que é um fórum mundial da criança, da primeira infância. Então, assim, Rita, é com muito prazer e com muito gosto que a gente está aqui para te ouvir, e hoje você vai discorrer sobre um tema muito importante, que é exatamente essa questão da escuta, mas de uma escuta muito mais que uma escuta participativa, protagonista da criança. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Você tem 20 minutos, são 9 horas. Quando tiver faltando 5 minutinhos, infelizmente, eu vou fazer assim para você, para mostrar que são 5 minutinhos, tá bom? Para não te interromper. Obrigada, Luzia. É um prazer também para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou conhecendo ainda, né, o território que vocês trabalham, mas queria dizer que eu amo o Nordeste, primeiro porque é quentinho. Eu estou numa terra aqui, ó, fria demais, né? Eu adoro o calorzinho, mas também por causa, né, das pessoas e da cultura, né? Que também é quente, que também é muito acolhedora. Então, eu sempre gostei muito do Nordeste, e espero um dia poder estar aí com vocês, visitando vocês e conhecendo as ações de vocês. Bom, dizendo isso, né, queria dizer também que eu sou uma apaixonada pela observação e pela conexão com as crianças, né? Porque, enfim, elas me ensinam muito, né? A gente, na relação com as crianças, eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, que é a gente poder se rever, né? Se olhar de novo. E isso eu acho muito importante, assim, para mim tem sido muito renovador mesmo, né? De poder ter essa ponte com as crianças. Eu preparei um PowerPoint para poder falar, mas eu confesso que ele ficou grande demais, então eu não vou seguir ele à risca, mas eu vou usar algumas imagens para poder ir explanando, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu preparei, e vocês me digam se fica bom. Eu acho que eu preciso de autorização para compartilhar. Não, já está liberado. Está liberado? Tá, então vamos ver, compartilhar. Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar numa tela que seja acessível. Tá bom assim? Tá sim. Tá? Bom, então, dizer que né, essa coisa que vocês já estão falando, né, escutar e construir cidades e aldeias, né, também com as crianças, é um pouco, né, o trabalho que eu faço e que a gente faz na usina, né, aldeias, né, quilombos, enfim. Então, a primeira coisa é que a gente conjuga criança no plural, né, que não existe né, criança no singular, existe crianças, né? Quando a gente trabalha com crianças, tem que sempre olhar essa questão da diversidade, né? E aí eu trago aqui imagens de contextos bem diferentes, assim, do nosso trabalho. Esse primeiro é de Recife, né? Numa escuta que a gente fez em contextos bem diferentes dentro de Recife, pegando crianças de universos, né, próximos fisicamente, mas né, assim, em termos de acesso a bens na sociedade muito distintos, né? E a gente estava justamente trazendo esse debate entre as crianças para pensar como elas se relacionam com esse mundo do outro, né? A gente fez um filme, um longa, que chama O Outro Lado do Outro,
E foi uma escuta muito profunda, muito incrível, que me ensinou muito sobre Recife e sobre, né, o contexto das crianças, né, em ambientes diversos. Esse de baixo também é em Recife, é mais na praia, né? As crianças estão brincando, né? E tem a cidade lá atrás, então, para a gente perceber um pouco essa ideia, né, de que as crianças estão aqui, mas tem um mundo no entorno dela, né? E essa última é uma menina indígena, Dessana Tucano, que é de São Gabriel da Cachoeira, bem do interior, né, de São Gabriel. Na verdade, a cidade é São Gabriel, é uma cidade no Amazonas, né? Mas ela vive numa comunidade que chama Balaio, né? E ela está aqui, né, fazendo esse movimento para mover esse mundo ao redor dela, né? Então, acho que essa ideia de que realmente para a gente olhar para a criança é preciso olhar o seu entorno, né, o seu mundo ao redor, né? Bom, eu trouxe aqui algumas coisas que me guiam um pouco, né, porque a gente precisa ouvir as crianças, que eu acho que vocês já falaram no primeiro dia e já tocaram hoje também, né? Primeiro porque elas querem ser ouvidas, elas pedem, né? As crianças pedem muito para falar, né? E a gente, às vezes, não tem tempo para elas. Então, acho que essa é uma questão que a gente um pouco tem que colocar sempre, né, na mesa, né? Por que nós não temos tempo para as crianças? Porque nós estamos focados em outras coisas o tempo todo e as crianças, né, enfim, não estão na nossa linha de frente. E também porque é nossa obrigação, né, como adultos sensíveis à infância, estar no diálogo com elas, né? E os sinais que as crianças oferecem são alertas para agirmos de modo preventivo, né? A garantia de direitos, né? Então, ouvir as crianças vai nos ajudar a construir uma cidade mais inclusiva e acolhedora. Isso é uma premissa que vocês já estão seguindo, né? E que eu acho que o grande movimento tem sido esse nos últimos tempos, né? As crianças gostam de participar e garantir isso fará, sim, um mundo melhor, né? Apoia o desenvolvimento delas e inclui e amplia as vozes, né, nessa construção da cidade e das aldeias, né? E elas nos oferecem uma visão original de mundo, criativa e dinâmica, que é uma coisa que, às vezes, né, no dia a dia que a gente está vivendo, assim, naquela vida do adulto mesmo, né, que a gente sabe que também não é simples e não é fácil, né, que não é questão de a gente julgar ou trazer culpados, mas é de a gente abrir, né, se sensibilizar com outras possibilidades, a gente acaba não aproveitando, não se relacionando com esse mundo criativo e dinâmico que a criança traz, né? E também porque é divertido, né, para a gente também estar na relação com as crianças. Eu, particularmente, acho o bom do meu trabalho tem sido essa possibilidade, né? Eu trouxe aqui também um pouco essas questões que vocês já falaram, então não vou me ater muito a elas, mas são os sinais, essa coisa que eu falei dos sinais que as crianças estão trazendo, né? Elas estão pedindo, sim, espaços verdes, né? Os seus corpos e os seus comportamentos, né? Quando a criança ela é taxada, né? E precisa de antidepressivos e de calmantes, né? É um sinal muito forte de que algo aí está errado, né? E isso né, muito importante nas políticas públicas, assim, a gente tem que olhar para isso, né? E, enfim, as doenças, né, são muito importantes. No contexto, né, trabalhando nos contextos de periferia e de, eu diria, de contrastes muito grandes entre mundos, né, que seria de periferia, onde eu trabalhei mais tempo, e no contexto indígena, que eu também trabalho já há um tempo, existe um contraste muito grande de mundos, né? Então, isso me leva cada vez mais a crer que é preciso uma aproximação, sabe? Uma aproximação desse olhar, né, sobre o que as crianças rurais, né? Porque as crianças rurais também estão na cidade, como disse a Luzia, né? A gente pensa que não, é uma cidade, são crianças urbanas. Não, elas são rurais. Elas estão andando a cavalo no meio do asfalto. Isso é uma coisa incrível, né? Porque elas estão criando, sim, os seus animais, vacas, né, cavalos, criando, né,
enfim, outros animais de mais pequeno porte, mas elas estão na cidade sim, elas são migrantes e elas estão ali. Ou a família migrante mantém esse ethos, né? Esse modo de viver que é rural, né? Então, falar de criança na cidade significa compreender essa profundidade, né, de modos de ver o mundo, de viver no dia a dia o mundo, né? Então, também, né, essa questão das cidades inviáveis para nós adultos também, né? Quando a gente sai de carro para trabalhar, né, e passa 1 hora para chegar no lugar onde a gente precisa, ou 2 horas, ou 3 horas, tem um sinal aí que é de que algo aí está errado, né, no modo como a gente está vivendo o nosso dia a dia. Ou então, quando uma criança indígena, né, não tem acesso a alguns benefícios ou está no meio de um garimpo, né, como é o caso dos Yanomamis, né, que nesse momento estão vivendo um drama muito grande, né, as crianças e as famílias Yanomamis estão passando por uma situação bastante complexa e agravada pela situação política brasileira, né, que todos nós sabemos. Então, também tem aí sinais né, que é preciso olhar apuradamente para isso, né? E também essa questão, né, do Covid, que é uma questão que agora a gente tem que olhar, né? Nós não podemos passar por cima dela, que é a necessidade de olhar como é que a gente está construindo essa relação da criança com a escola, né? Se a gente está amplificando o confinamento dela, ou se construindo mais espaços de confinamento, ou se a gente está olhando para a estrutura total, né, dessa relação da escola com o meio, com a comunidade, com as famílias, né, com a natureza, né? E as crianças realmente elas estão apontando essa necessidade, né, de estar nos ambientes abertos, e o Covid também, né? E aqui, né, enfim, as crianças gostam da natureza, a gente observa que elas brincam muito e se divertem imensamente quando elas têm uma árvore para subir e tudo mais, não é novidade, mas eu acho que eu não poderia, né, passar adiante sem dizer isso, né? Bom, eu trouxe também aqui algumas premissas que eu uso na minha escuta, né? E eu tenho certeza que se a gente pudesse fazer essa troca, se a gente pode, né? Se a gente ampliasse esse nosso diálogo, né? Nós acharíamos muitas outras e poderíamos adicionar aqui muitas outras. Mas eu trouxe algumas aqui que eu achei que eram importantes, algumas eu já falei, né? Que é essa ideia de conjugar a infância no plural, né? E precisa entender o seu mundo e o significado no particular, contextualizado, né? Entendendo que a criança constrói localmente, mas ela tem direito a viver globalmente, que ela está no mundo, né? E que é preciso olhar essas duas relações, o local, o contexto, né? Até o contexto da família mesmo, né? Às vezes a gente só quer escutar, né, a criança porque ela está ali, mas a família também está nos informando coisas que são importantes, né? E também, né, entender que essa criança, né, que às vezes a gente acha que está só lá na aldeia ou no rural, ela também pode estar na cidade, né? Então, desconfiar desses lugares comuns que a gente às vezes estabelece. Ah, não, aqui é só cidade. Não, às vezes, ali dentro daquele grupo, a gente tem, né, crianças indígenas que têm práticas culturais e significados culturais diferenciados, a gente tem crianças quilombola, crianças de terreiro, né, crianças que estão num contexto, né, de deficiência, diferenciadas, enfim, que tem situações que são especiais, que colocam elas não como mais uma, né, naquele grupo que a gente compreendeu, mas uma que precisa, talvez, uma atenção especial, porque também faz parte, né? Bom, dito isso, que já foi dito, né, anteriormente, superar a ideia de que sabemos mais que as crianças, que é a ideia do adultocentrismo, né? É muito fácil a gente cair dentro disso, não é uma questão que eu trago aqui para dizer, nós somos adultos e nós, né, somos culpados porque a gente não escuta. Não é isso, gente.
é o natural da nossa cultura, a gente está acostumado. Então, desconfiar de que a gente, né, do nosso próprio saber, né, pode ser uma prática que nos auxilie a ampliar a nossa possibilidade de escuta, né? Então, não é culpabilizar ninguém, não, né? Mas é aprender cada vez mais, se sensibilizar cada vez mais para essa escuta ser qualificada. Então, uma coisa que eu acho bem importante nessa prática, né, de superar o adultocentrismo, é a gente se colocar na altura da criança, né? Realmente a gente né, tentar olhar a partir do ponto de vista dela, né? E aí tem até, né, essa ideia de 95 centímetros, né, que é o olhar da criança de 3 anos, mas também tem o olhar do bebê, né? Tem o olhar do bebê amamentado, né, do bebê que não pode sair de casa porque não tem calçadas, da mãe que não consegue lidar com essa infância com qualidade, dessa primeira infância, né, primeiríssima infância com qualidade, porque não tem acesso a parques próximos, a lugares de lazer, né? Então, se colocar nessa altura do bebê que está mamando também é importante, né? Do bebê que está olhando para o mundo a partir desse olhar aconchegante da mãe ainda, né? Ou da família, ou não, né? Ou não. E o que está faltando se não, né? Qual é o processo social ali desencadeado, às vezes, por práticas, né, excludentes, por práticas né, que são complexas dentro da nossa sociedade, como, por exemplo, a não superação, né, das diferenças econômicas que a gente tem muito bruscamente entre populações, né, afrodescendentes, populações indígenas, né, o acesso, né, à qualidade de enfim, de água, de tudo mais que provavelmente vocês sabem muito mais do que eu, né? Mas esse olhar, a partir do ponto de vista da criança, não é só estar na altura delas no sentido de que você vai olhar a partir daquele ponto de vista, mas é você olhar o entorno do que ela está vivendo naquele momento, né? Bom, eu acho que você não tá nos vendo, por isso que eu fiz assim com a mão e faltam 5 minutos. Gente, não acredito. Não, mas tranquila. 5 minutos, depois a gente volta para o debate. Bom, aqui, então, outra questão que eu acho que é fundamental, que já foi falado, é usar metodologias lúdicas e criativas com as crianças, né? E onde o brincar, o estar juntos, alegre, festivo, seja a base, né? Também olhar para os corpos das crianças, que eles nos trazem várias coisas, né? Então, bom, aí aqui eu queria citar alguns exemplos, né, de práticas que a gente tem, porque eu não vou poder passar essa lista toda, mas porque senão eu não vou falar de alguns exemplos, né? E eu queria muito falar do exemplo de Recife, né? O exemplo de Recife é um lugar que eu vou desde 2002, né? E a partir de uma relação de doutorado, eu fui fazer trabalho de campo em Recife para fazer a minha tese de doutorado, e eu estabeleci lá um vínculo muito forte com crianças numa oficina que eu comecei a dar dentro do, né, eu chamo de pesquisação, né? E a gente começou a fazer oficinas de fotografia, justamente que vocês usaram, e desenvolvemos um vínculo que permanece até hoje, né? Então, nessa comunidade que chama Arruda, né, nós fizemos uma escuta muito profunda, pegando o link dessas crianças com crianças de outras comunidades no entorno, né? E nesse caso a gente fez uma escuta também de crianças de prédios, né? E a coisa que mais me impressionou nessa escuta, nesse filme que chama O Outro Lado do Outro, é que as crianças dos prédios disseram para nós, né? Olha, nós crianças, nós também, nós não moramos na periferia, mas eu não entendo por que as crianças da periferia podem brincar juntas e nós não, né? Eu quero pedir direitos iguais aqui, né? E aí isso foi muito tocante para mim, porque essa criança, ela tinha uma família super ativa, atenta, carinhosa, afetiva,
totalmente conectada, mas ela nunca podia ter a liberdade de estar entre pares brincando com os seus. Ela não tinha nenhuma criança no prédio, né? O prédio era fechado, né? Totalmente isolado, então ela só saía de casa, né? De carro, e ia para a escola, então ela só vivia esse mundo. E o outro lado do outro foi uma experiência que a gente fez de colocar crianças de 2 mundos próximos, né? Fisicamente, eu já falei disso, mas ao mesmo tempo com um distanciamento de práticas muito diferentes, né? As crianças, né, do Arruda e do CDD, que foram os lugares que a gente, né, trabalhou, elas diziam: a gente tem muita liberdade, né? E claro, a elas faltava água de qualidade, escola de qualidade, comida, né? Muitas delas tinham muita dificuldade, pediam em sinais, tudo isso. Mas a criança de prédio também estava pedindo uma coisa que é muito importante de a gente ouvir, né? O direito de estar entre os seus, né? Então, dito isso, eu não sei se eu tenho algum minuto ainda, Luzia. Em 2 minutos. Tá. Então, eu queria aqui apontar, dito isso, a gente fez com elas, né, antes de fazer o outro lado do outro, na verdade, depois de fazer o outro lado do outro, uma série de filmes, né? E alguns desses filmes, o protagonismo das crianças, né, a gente ofereceu toda uma série de formações para elas se tornarem também crianças que pudessem pegar a câmera, trabalhar com a câmera, sempre a gente dá a câmera na mão das crianças, é uma premissa, né, bastante forte do nosso trabalho. E elas fizeram um filme, né, Se Essa Rua Fosse Minha, né? E esse filme, elas atuaram, elas desenharam o roteiro, elas, né, em diálogo com a gente, elas produziram o documentário e criaram também, né, algumas situações, né, interpretaram algumas situações que elas vivem, né, como, por exemplo, elas estarem brincando na calçada, né, e o carro chegar, estacionar na calçada, não, porque na calçada elas não podiam brincar, né, as pessoas passando o tempo todo empurravam elas para fora, elas criarem um pequeno espaço onde tem estacionamento, e o carro chegar, estacionar e expulsar as crianças totalmente desse lugar, né? Porque o carro tem prioridade na nossa sociedade, né? Então, eu acho que isso é, né, um exemplo muito assim contundente, né, do que a gente vive, né? E da importância de a gente ter esse olhar atento, não só ouvindo de perto e as crianças falando, mas de ouvir também os sinais que o entorno delas trazem, né? Bom, é isso. Eu agradeço, né? Tenho várias imagens aqui que eu preparei, né? Mas a gente provavelmente vai continuar conversando, né? Agradeço muito, né, a escuta e a gente continua o diálogo. Rita, muito obrigada. Eu acho que a escuta que você nos traz é uma escuta infinita, né? Porque escutar a criança, a gente também está numa escuta infinita. Eu vou deixar a pergunta para a gente fazer, que eu faria para você agora, eu acho que a gente pode fazer no final, porque aí você pode contar um pouco mais. Por outro lado, eu acho que o colóquio também não termina, o colóquio formal termina aqui, mas isso não é impeditivo que nós possamos continuar conversando na medida do possível, que eu sei que está todo mundo muito ocupado, para que a gente possa ir crescendo com esse tema. Eu acho que você trouxe uma questão que eu gostaria de salientar, muito importante, que é ouvir as crianças dos prédios, ouvir as crianças dos condomínios. Nós precisamos também fazer um recorte para essas crianças, né? As crianças precisam ser ouvidas não só no sentido da rua, mas no sentido do que elas podem ter dentro dos seus condomínios ou próximos aos seus condomínios, e aí a gente está falando de uma ação muito mais ampla, que envolve também muito mais o setor até privado, que nós precisamos sensibilizar para essa temática da infância, cidade e meio ambiente. Então, assim, eu acho que você trouxe essa lembrança, né, de ouvir as crianças, de saber o que as crianças querem.
Nós temos um exemplo aqui em Fortaleza, de uma forma assim antiga, que foi uma questão que eu acho que foi traçada em Fortaleza, que os carros às vezes avançam nas calçadas como estacionamento, e isso tira a mobilidade da mãe andar com um carrinho de bebê, de nós andarmos, de umas crianças andarem, inclusive até de idosos andarem. Então, eu acho que isso é uma questão que está sendo revertida como um conjunto. Eu queria trazer um pouco a ideia de que a participação que você nos trouxe, a participação da criança na cidade é também uma participação da família na cidade, é uma participação do Estado na cidade, é uma participação dos adultos na cidade. Eu acho que isso traz da sociedade civil na cidade. Agora entrando na última rodada, Mariana. Mariana, é um prazer estar aqui com você, agradecer que você assim nos trouxe esse seu momento. A Mariana estava de férias, mas nos trouxe esse momento para estar junto. Apesar de ser de Fortaleza, nós nos conhecemos há pouco tempo. A Mariana é gerente de projetos e planejadora urbana na Prefeitura de Fortaleza, trabalha no setor público desde 2013 com projetos para a cidade relacionados à mobilidade urbana sustentável, segurança viária, projetos de desenho, espaços públicos para pedestres, crianças e comunidades locais, gestão de resíduos sólidos. Atualmente está na Fundação da Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, no Laboratório de Inovação. É mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Birmingham e tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará. Mariana, um prazer estar aqui com você. Você vai agora, o seu tema é um tema que nos traz muita importância, que você vai discorrer sobre essa participação, esse processo de quem é essa criança fortalezense e como nós fazemos para que ela possa estar cada vez mais inserida no nosso ambiente, no nosso meio ambiente, no nosso ambiente físico. 20 minutos, e eu estarei falando para você assim, caso você tenha uma apresentação, eu lhe interrompo 5 minutos antes. Muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada pela oportunidade, Luzia. É um prazer estar aqui. Queria saudar a Rita e Lara, que falaram antes de mim. Muito importante todas essas discussões e tópicos que estão trazendo. Já sinto isso, assim, que acho que minha apresentação hoje vai estar alinhada com essa questão de entender que políticas para a primeira infância têm essa interdisciplinariedade e que é muito necessário essa escuta ativa das crianças. Como Luzia falou na minha apresentação, eu estou desde 2013 na Prefeitura de Fortaleza, então trabalho com projetos de mobilidade sustentável desde 2017, e também sou da academia, né, tendo feito mestrado, e eu queria contar um pouco, então, assim, fiquei pensando sobre essa apresentação e o que eu podia trazer, e pensei assim, vou trazer a minha percepção de como foi essa experiência da criança da cidade à luz das vivências que eu tive profissionais e pessoais. Acho que é isso que eu posso contribuir para esse debate de hoje. Vou compartilhar aqui minha tela. Queria que vocês me confirmassem se já está carregado. Tá ok? Ok. Então, eu venho contar essa experiência de Fortaleza por meio dessa ótica, construindo a narrativa de como chegamos aqui. Fosse outro profissional, acho que a história contada seria outra, né? Sempre tem isso das histórias que a gente conta. E aí, Fortaleza, como muitas cidades do mundo, passou por um processo de crescimento acelerado e ela foi urbanizada de forma a priorizar o carro, onde os espaços de pedestre, ciclista e os outros meios de transporte era aquele que sobrava, né, assim, na rua. E aí, perdão. E aí a mudança, a gente entendeu que era necessário uma mudança, né, assim, que esse modelo de mobilidade, que o carro era priorizado,
é bem sustentável, tanto por questões de dinâmica urbana, como impactos no meio ambiente, no direito à cidade, e também porque era uma questão de saúde pública. Os acidentes de trânsito, eles resultam em aproximadamente 1,3 milhões de mortes por ano no mundo, e mais de 20 a 50 milhões de pessoas ficam feridas em acidentes, né? A gente até pergunta se isso é acidente mesmo, né? E tem esse dado de que as crianças, para crianças de 5 a 14 anos, acidentes no trânsito é a principal causa de morte. Então, desde 2013, a Prefeitura de Fortaleza, baseada na Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela vem desenvolvendo projetos em prol da inversão desse paradigma, né? Então, passando a favorecer os mais vulneráveis, que são os que mais se machucam no trânsito, são pedestres, ciclistas e usuários no transporte público. E aí a gente vem transformando a cidade, priorizando não mais o modo motorizado individual, mas priorizando as pessoas. Então, essa imagem que eu mostrei antes e depois é na área do Hospital Infantil Albert Sabin, aqui em Fortaleza, onde foram feitas muitas ações de segurança viária com priorização do pedestre. E essa mudança, ela vem transformando o contexto urbano de Fortaleza, que é uma outra área do Dragão do Mar, que a gente fez uma intervenção, onde a gente fala que a gente está reconquistando esses espaços para a população, criando esses espaços de convívio e invertendo um pouco esses percentuais, né, de espaços. Antes era 24% do espaço era para pedestre e 76% para veículos nessa área, que é muito viva e circula muitas pessoas, e a gente conseguiu inverter essa distribuição do espaço, que também impacta na percepção da população. A gente aplica uma pesquisa durante e depois das intervenções, e nessa daqui especificamente, 97% das pessoas disseram que o pedestre tem que ser priorizado. Isso é interessante porque você traz essas transformações e também começa a trazer essa transformação na percepção das pessoas sobre o que é importante. E as ações de mobilidade sustentável têm esses 3 modos de transportes principais que nortearam os projetos. Eu vou trazer alguns projetos aqui, só para dizer como a gente começou a tocar nessa questão da criança, né, das políticas para as crianças, nessa vertente de mobilidade sustentável. Na parte de bicicletas, foram diversas as ações que foram feitas, tanto de expansão da malha cicloviária, como sistemas de bicicleta, como a ciclofaixa de lazer. Na expansão cicloviária, quando foi iniciado esse processo, havia 68 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas desconectadas na cidade, e a gente agora tem 384 e contando, porque ela continua a crescer de uma infraestrutura contínua e conectada, que traz esse resultado de que a população hoje, 47% da população, está próxima de uma infraestrutura cicloviária. Isso é importante porque a gente começa a mudar o desenho da cidade, dizendo, assim, fisicamente que outros têm que ser priorizados, que não o carro. A ciclofaixa de lazer é uma política um projeto que vem transformando a cidade aos domingos. Ela cria uma faixa de trânsito exclusiva para ciclista aos domingos, e isso oferece uma opção segura para o primeiro contato com a bicicleta e permite que a cidade experimente, as famílias experimentem a cidade de forma diferente, conectando esses pontos históricos, então também percebendo mais a cidade de uma outra maneira. O sistema de bicicletas compartilhado, Bicicletar, ele oferece a bicicleta em si como opção. A gente tem 191 estações espalhadas na cidade e é a única do Brasil e talvez do mundo que consegue chegar na periferia. Então, também oferece para a população de baixa renda a bicicleta, que são os que mais precisam e de graça. E aí, junto com o sistema de bicicletas, a gente implementa o Mini Bicicletar, que oferece bicicletas para crianças de 3 a 10 anos em locais seguros também para esse primeiro contato. E aí a gente já teve mais de 23 mil usos do Mini Bicicletar ao longo desses anos de implementação. No transporte público, também nessa questão de distribuição equitativa dos espaços,
a gente vai desde corredores de BRT e faixas exclusivas, uso de tecnologia e melhoria da infraestrutura, priorizando o transporte público, e é válido aqui também mencionar, porque o transporte público, depois da caminhada, ele é o meio de transporte mais utilizado pelas mulheres na cidade, que são a maioria das cuidadoras. Então, quando a gente está pensando na cidade, na mobilidade, quando você pensa na criança, se você pensa no cuidador também é importante, né, tem que ser incluído. Mas aí de projeto que eu trago, que é uma pauta muito simpática, é o do bilhetinho único, que é o cartão de transporte público para a criança, que ela tem gratuidade até 7 anos, mas aí ela não precisa passar por debaixo da catraca. Então, isso dá mais dignidade e ele já começa a experimentar essa cidadania, de fazer parte daquilo. E a gente já distribuiu mais de 30 mil cartões para esses seres humaninhos lindos. Em questão dos projetos voltados para pedestre, principalmente na frente de desenho urbano, a gente começou muito devagar e com cuidado, instalando alguns elementos que garantem a segurança, o conforto e a acessibilidade, como faixas elevadas, prolongamentos de calçada, também faixas diagonais e muitas calçadas vivas. Essa daqui é bem emblemática, que foi implementada no centro da cidade, que tinha muita priorização do carro, mas quando a gente vai olhar para os dados, na verdade, tem muito mais pedestre, então foi uma reconquista de espaço para pedestres. E eu acho essa foto bem simbólica, porque isso mostra um pouco da evolução da cidade, né? Assim, que a gente vem conquistando esse espaço. E antes, essas ações como essa, de crescer a calçada, colocar a infraestrutura cicloviária protegida e deixar só uma faixa para carro, era uma coisa muito ousada. E a gente consegue chegar aqui, vem conseguindo chegar aqui e reconquistando essa cidade de uma maneira mostrando que outros têm que ser priorizados. Os mais vulneráveis têm que ser priorizados. E aí o projeto Cidade da Gente, ele foi um dos pioneiros nessa questão de grandes transformações de áreas subutilizadas, que a gente começou a pensar em como ganhar esses espaços para as famílias e para as crianças, promovendo os encontros e incentivando o brincar. A gente faz essa transformação urbana de espaços que eram mal distribuídos, muito ocupados por carros, não era seguro para as famílias e para as crianças, e traz essa transformação, e é muito interessante porque assim, atrai e aparece, e na época a gente já começava a medir isso, né? Assim, o quanto mais era uma medida de sucesso, e o indicador do projeto é o aumento das crianças utilizando aquele espaço. Então, nessa intervenção aqui, que foi a primeira do Cidade da Gente, na Cidade 2000, houve um aumento de 59,7% de crianças andando, circulando na área. Essa grande do Dragão do Mar, como eu já falei, foi uma transformação, uma conquista bem simbólica, porque também trouxe muita visibilidade para esse projeto, e transformou o contexto. A gente viu uma área que estava degradada, atrair famílias e crianças que estavam utilizando aquele espaço de forma diferente. E aí a gente começou a enveredar, assim, pensando assim, ok, a gente é interessante, é muito bom fazer esses projetos e criar esses espaços, mas a gente pode focar um pouco mais, olhando para os dados, e aí entendendo que mais de 220 mil alunos vão para a escola todos os dias, isso num contexto pré-pandemia, mas agora com as retomadas das aulas também a gente continua olhando para isso, e que a maioria deles vai a pé. Isso também é um dado que a gente tira do Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza. 55% dos estudantes de escolas municipais vão a pé para a escola, que era preciso garantir a segurança dessas crianças. Tem esse dado aqui que a gente perdeu 1.153 vidas de crianças em Fortaleza entre os anos de 2015 e 2018, que são mortes evitáveis. E aí a gente, com isso, lançou o projeto Caminhos da Escola, que é bem parecido eu encontro muitas similaridades de Caminhos Lúdicos. Acho que as mentes pensam parecidas, né, quando a gente está alinhado nesses propósitos. E aí esse projeto Caminhos da Escola, ele começa a olhar para as áreas escolares e busca a promoção da segurança viária, o conforto e a possibilidade de brincar no caminho da escola, no caminho das crianças para a escola. A gente transformou áreas como essa do Cristo Redentor,
que criou esses espaços também. É importante dizer que a gente fez essas primeiras intervenções, a gente usa do mecanismo de urbanismo tático para demonstrar que a transformação é possível, mas depois a gente entra com obras civis, né, obras grandes para poder consolidar isso, ou buscar uma situação intermediária. E aí mostra como a gente muda, né, assim, garante a travessia segura, a gente reduz esse tempo de travessia com esse tipo de intervenção, e consegue chegar em várias áreas trazendo vários elementos. Eu aponto aqui alguns elementos. A gente pegou uma referência de São Paulo, das estações educacionais, que cria esse espaço onde a criança brinca e aprende. Essa questão do ajuste de velocidade é muito importante, porque áreas escolares e áreas onde se dá crianças não faz sentido de ter uma velocidade alta, então a gente ajusta essas velocidades para 30 km por hora, e garante esses caminhos também, essas circulações em áreas periféricas onde a calçada é bem complicada. Mais algumas fotos para ilustrar o caminho da escola. E aí, a gente, quando vai implementar esses projetos, os projetos de mobilidade, eles são muito baseados em dados e outras atividades que a gente faz. Então, para a gente implementar um projeto, a gente faz visita de campo, a gente coleta dados quantitativos e qualitativos, a gente faz reuniões com partes interessadas e simula cenários. E nesse projeto, a gente começou essa questão da escuta com as crianças. Na verdade, com as famílias, a gente fez um evento com as famílias, identificou as rotas e também faz diversas atividades com as crianças. Por exemplo, aqui essa atividade de brincadeira de rua, a gente pergunta para as crianças o que é que elas identificam que gostam de brincar na rua. E aí a gente pega essas percepções, né, assim, essa daqui já entendia, assim, você vê até a via aqui, né, entende que a rua tem a via e já está ali bem discreto, mas já está ali uma infraestrutura cicloviária, mas você vê também a demanda por natureza, né, por essa questão de ter arborização, um contato com o ar livre, né. Com as crianças maiores, a gente usa dessa questão digital, faz os influenciadores digitais, onde a gente estimula eles que identifiquem mapas e fotos, os problemas e pontos positivos relativos à mobilidade, os espaços públicos, a iluminação, sombreamento. E aí eles se entrevistam uns aos outros para identificar essas atividades, e a gente coleta essas informações. Isso já tendo coletado percepções nossas, né, a gente traz essas outras, e tenta incluir isso no projeto. Com os mais velhos, esses aqui são jovens entre 13 e 15 anos, a gente sai com eles nas ruas, a gente sai com esses cartõezinhos e já vai coletando as percepções do que funciona, o que eles acham bom e ruim no caminho da escola também. E aí, conforme... Desculpa, 5 minutos. Tá bem, Luzia. E aí, conforme a gente vai avançando nesses projetos, de mobilidade, tentando promover a segurança viária, a divisão mais equitativa do espaço, a redução de emissão de gases também, a gente percebe que as crianças que têm que estar no centro de tudo isso, né? E aí a gente confirma, assim, eu adoro esse clichê que essa cidade é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo, né? E aí, em paralelo com tudo isso, é muito importante frisar que, desde o princípio também, o Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza foi lançado e ele já tratava dessa interdisciplinariedade, que é muito importante. Então, assim, eu trago essa perspectiva da mobilidade urbana, mas criar essa ambiência em Fortaleza e essa experiência da criança com a cidade, ela aconteceu porque haviam essas outras frentes que estavam sendo desenvolvidas também, implementadas, com uma advocacy muito forte da ex-primeira-dama, Carol Bezerra, que conseguia também unificar tudo isso, e as outras organizações importantes para a criança, a Condica, a FUNCI, e aí outras coisas também foram feitas, né? Eu só trago alguns dados aqui, eu não participei desses projetos, mas foram implantadas 69 aranhias, foram requalificadas 379 praças, instalados 312 parquinhos, 41 leiturinhas na praça foram instalados. Também tem esse projeto muito simpático da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que quando que a mãe de uma criança que nascia no hospital
participantes desse projeto, ela ganhava também uma plantinha e ela plantava no mesmo dia que a criança nascia e tinha esse vínculo afetivo e social. E aí, um dos projetos mais recentes que a gente lançou é o que é bem com foco em crianças e famílias nas comunidades periféricas, esse projeto Microparques Urbanos, já bem alinhado com o eixo da Rede Urbana 95 de espaços públicos e natureza, ao transformar esses espaços físicos em lugares onde as crianças podem brincar sem perigo e explorar a natureza. Ele vem nesse conceito híbrido, onde a gente pega alguns elementos de pasta tradicional, mas resgata esse parque naturalizado e promove esse contato com a natureza, com mais de 300 áreas disponíveis em Fortaleza. Trago aqui umas fotos das intervenções e das transformações urbanas que a gente promoveu, no antes e depois. Esse aqui é o Parque José Leão, que fica na cidade dos funcionários. O Gui Blauf, no encontro anterior do colóquio, ele falou sobre essas intervenções. A gente teve uma grande participação de diversos parceiros da rede que apoiaram o projeto e trouxeram tanto tecnicamente como financeiramente também, para a gente conseguir implementar essas áreas, e são áreas muito estigmatizadas, que a gente resgata em áreas periféricas e consegue trazer esse contato com a natureza. Esse que eu estou mostrando as fotos, que é o seu Zequinha, que fica na Barra do Ceará, ele era um aterro de lixo, uma rampa de lixo, e a gente conseguiu trazer isso. E aí, na questão de política pública, eu percebo assim que para a gente expandir isso, dessa experiência de trazer cada vez mais a criança em contato com a cidade e fazendo parte dela, a gente precisa plantar sementinhas literalmente, às vezes, mas também nessa questão desses conceitos, dessas ideias que a gente vem discutindo aqui, para difundir o conhecimento. Porque o que eu trago aqui também, uma coisa que eu acho muito interessante, é que, como já está consolidado nessa percepção e nesse repertório técnico da prefeitura, os conceitos de mobilidade sustentável e promoção com contato com a natureza, eles acontecem por toda parte. Esse aqui foi uma ação que foi feita na semana passada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, onde ele tem elementos do Caminhos da Escola e ele também tem elementos do microparque. Foi feito numa área também mais periférica da cidade, próximo de um residencial, Parque del Sol. E aí ele traz tanto, assim, você vê isso, né? Assim, isso aqui talvez fosse, essa foto na esquerda, talvez fosse uma área que teria sido pavimentada anteriormente, mas já com esses conceitos de parques naturalizados absorvidos na cidade, não foi feito isso, foi trazido mais arborização, na verdade. E isso também é um fator muito importante para a gente ter chegado aqui, foi esse contato com diversas organizações nacionais e internacionais que trazem os novos conceitos e oferecem apoio técnico e financeiro e capacitação para a cidade. E assim eu concluo. Eu vou precisar te interromper e você continua. Já estou concluindo mesmo. É só que a gente trabalha para construir uma cidade para as crianças e é necessário cada vez mais a gente exercitar essa escutativa e envolvê-los nos processos. E também resgatar isso da gente como criança, né? E participar disso também, para a gente poder melhorar essa relação da criança com a cidade. É isso, obrigada. Muito obrigada, Mariana. Você trouxe pontos, eu acho que você pôde mostrar uma nova Fortaleza que vem sendo construída ao longo desses últimos 10 anos, né? Eu acho que o Plano Municipal Primeira Infância foi um grande marco mesmo aqui em Fortaleza, com a colaboração da sociedade civil, muito pilotado pela primeira-dama Carol, na gestão 2014, 2020, né? Então, eu acho que isso nos trouxe, assim, um novo impulso. Mas você trouxe uma questão que eu gostaria também de assinalar, muito importante, que foram os dados iniciais que você nos aponta, o quanto a gente precisa cuidar da criança também, além do benefício físico, mental, emocional, mas também uma prevenção de acidentes. Eu acho que esse é um dado muito importante que a gente não pode deixar de lado quando a gente está falando na participação da criança na cidade. O quanto a cidade é
na infraestrutura que ela fornece, muitas vezes, muito promotora desses acidentes, promovedora involuntariamente desses acidentes. E agora eu queria aproveitar o final da fala da Mariana, para ela complementar, e depois eu voltar para a Rita também, já ter a participação de vocês, a Nina vai me dizer se tem mais perguntas aqui no chat. Mas, Mariana, como é que você vê essa perspectiva, né, dessa participação, que estratégias vocês estão pensando na participação da criança, na coleta de novas políticas, digamos assim, numa escala em Fortaleza, nesses grandes bolsões de pobreza que nós temos em Fortaleza? Luzia, hoje, graças a um grande trabalho e esforço que foi feito ao longo dos anos, a gente tem muitos dados que apontam esses lugares, né? Assim, a gente conhece bem onde estão essas comunidades mais vulneráveis e mais pobres. E o que a gente busca, assim, a maneira da gente conseguir cobrir isso usando dos canais e das redes que a gente tem disponível, né? A Lara falou aqui muito da questão da educação, por exemplo. Existem quase 600 equipamentos de educação distribuídos nas cidades, e eles são microcentralidades junto com os postos de saúde também no projeto do Mucuripe que você trouxe aqui. E eu acredito, e aí então eu entendo que a educação e a saúde, elas estão bem internalizadas nessas comunidades, já prestando assistência. E na questão técnica de intervenção da cidade, eu acredito que esse seja um ótimo canal. Inclusive, no projeto dos microparques, a gente pretende trabalhar com os centros de educação infantil, exatamente para conseguir chegar nessas crianças e incluí-las no processo. Acho importante também falar da questão da abordagem mesmo, assim, de você não ter uma abordagem tão técnica, mas fazer mesmo, criar essas oportunidades de escuta da comunidade e a escutativa das crianças para incorporar no projeto. Muito bem, ótimo. Eu acho que a gente acrescenta também as unidades da assistência social, que também são muito representativas, e talvez um outro caminho que a gente possa pensar são essas organizações comunitárias que são muito ativas nessas comunidades, né? Eu acho que isso é uma questão bem legal para ser explorada e que pode ajudar muito nesse trabalho. Voltando agora um pouco para a Rita, tem uma questão da participação infantil muito importante que eu gostaria de perguntar para você, que é, a gente ouve, a gente escuta a criança, mas quando que nós efetivamente legitimamos aquilo que ela nos traz? Nessa escuta, nessa participação. Muito boa pergunta, Luzia. Eu acho que é quando a gente faz o que a Mariana acabou de apresentar, né? A gente ouve, né? Trabalha com as crianças para pensar a cidade, mas a gente efetiva ela, né? A gente vai lá e faz a escuta dela valer, né? Porque também não adianta a gente escutar e botar num papel guardado na gaveta e esquecer. Então, as políticas públicas é a meta, né? Acho que é a ponte mais, assim, né? Queria dizer para a Mariana que muito legal, né? As ações, assim, e a importância desse processo, porque realmente, né? Não se escuta as crianças para dizer, vamos fazer brincadeira com as crianças. A gente escuta porque é importante a fala delas e as brincadeiras também são importantes, né? Brincadeira é fundamental, por isso que política pública, né, a ponte aí, né, que tem que ser feita. E nesse sentido, né, você está em diálogo, né, com né, quem está na gestão no momento, e quem está e sensibilizar a gestão é tão importante, né? Porque vê a diferença que faz um governo quando presta atenção nas crianças ou um governo que não está nem aí e não vai, pode até escutar, mas não vai realmente, porque, né, a escola já tem uma escuta pública é feita na escola, é feita nos CRAs, é feita em vários aparatos, né, que se criou já para a garantia de alguns direitos. Mas, em se falando de cidade, né, é quando a gente foca mesmo, né, na mudança daquilo que a criança está propondo, né? E óbvio que isso é sempre um desafio, mas eu acho que é uma meta, né, que a gente tem que ter, né? Obrigada, Rita. Mariana, tem uma pergunta aqui para você.
que eu gostaria de pedir para vocês, se vocês quiserem fazer novas perguntas, nós estamos ainda com tempo, já com tempo bem finalizado, e vamos passar também depois para a Alana, após essa resposta da Mariana, mas eu queria que a gente pudesse, você tem uma pergunta aqui, de que forma, é da Vânia Araújo. Mariana, gostaria de saber de que forma eles acionam os parceiros das redes intersetoriais nesse trabalho. Acredito que eles são vocês, acionam os parceiros das redes intersetoriais nesse trabalho. Obrigada pela sua pergunta, Vânia. Isso é um trabalho construído de comunicação intersetorial. Acho que foi muito importante o Plano Municipal da Primeira Infância, nesse lembrete de que estamos todos ligados, conectados para atingir esses objetivos, né, que uns precisam dos outros. E aí isso é uma comunicação que é feita tanto a nível de secretariado, mas também a nível técnico, que a gente faz, entra na comunidade e pega essas percepções, porque quando você vai fazer um projeto urbano, tem diversas percepções que você pode trazer. Então, a primeiro nível, a gente faz esse técnico intersetorial para saber o que é que a educação está pensando, o que é que a saúde está pensando, o que é que a assistência social está pensando para aquela área, quais são as demandas da população, para depois entrar numa fase de escuta mais local. Então, isso acaba sendo muito fluido, assim, é um grande trabalho, mas já existe certa fluidez agora que a gente já vem ao longo dos anos implementando esses projetos, mas é disso de entender também que cada um tem algo a contribuir e incorporá-los no projeto desde o princípio. Ótimo, muito obrigada. Agora a gente já está na rodada final. Se vocês tiverem mais perguntas, depois a gente pode encaminhar os nossos palestrantes. Tenho certeza que eles vão poder também nos responder. Quem sabe a gente pode continuar num outro momento com essa conversa, que é uma conversa que não termina, né? Como a infância não termina, né? Então a gente vai sempre construindo. Eu queria uma palavrinha final da Lara, da Mariana, da Rita, e aí, concluindo, depois dessa palavrinha, passaria para a Alana, mas já deixo aqui o meu agradecimento a vocês, a toda a equipe do IFAM que tem trabalhado intensamente nisso, ao nosso cartunista, enfim, criador, artista, que também vai apresentar, e principalmente a vocês, participantes, e a esse grupo que pôde trazer muitas experiências aos colegas aqui que fizeram parte dessa mesa. Lara, com você, a palavrinha final, Mariana, Rita e depois a Alana. Pronto, Luzia, mais uma vez agradecer, né, pela participação aqui do Conselho e dizer que nós do Conselho sempre estaremos nessa luta, né, em defesa da proteção de nossas crianças e adolescentes, para que eles possam, desde o nascimento, né, desde quando eles estão dentro da barriga da mãe, quando eles nascem, que eles possam ter essa garantia e a gente possa contar com essa rede de proteção, né, para que eles possam se desenvolver integralmente. E, assim, em uma cidade capaz de proporcionar a essas crianças o básico, né? Que é viver bem, nascer, viver e aprender a conviver dentro de uma sociedade, dentro de um espaço sadio, onde ele possa se desenvolver e chegar na sua fase adulta pleno de condições satisfatórias. Mais uma vez, Obrigada. Estamos aqui o Conselho, né, de portas abertas, para que vocês possam também, se quiser participar de uma das nossas reuniões ordinárias e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você. Mariana? Queria agradecer a oportunidade, Luzia, de participar desse colóquio, trazer essa experiência, essa perspectiva sobre essa experiência de Fortaleza, dizer que oportunidades como esse evento são sempre muito boas para a gente ampliar os conhecimentos, aprender uns com os outros. Então, eu trago a minha perspectiva, a minha experiência, os meus conhecimentos, mas aprendi muito hoje também com as minisséries e com as falas da Lara e da Rita.
E estamos à disposição, acho que todo mundo, a gente sempre fala isso, que a gente está nesse objetivo comum, né, de tornar essas cidades mais inclusivas, fazer essas cidades para as crianças. Então, estamos todos conectados. Obrigada, Mariana. Vamos estar juntos aí no Plano Municipal da Primeira Infância, no realinhamento. Rita. Bom, dizer que é uma felicidade muito grande de ver, né, esse movimento acontecer no Brasil, né, porque eu trabalho com crianças já há bastante tempo, né, e quando eu entrei na rede, meu horizonte fez assim, ó, bum, abriu, né, porque quando a gente está sozinho, né, a gente pensa, nossa, não vai acontecer, não vai acontecer, mas quando a gente está junto, né, e a gente procura força, se organiza, vai na comunidade, mobiliza, né? Faz advocacy mesmo para dizer, olha, é importante a gente fazer e tal, as coisas vão acontecendo. Então, eu fico muito feliz assim, de ver, né, a apresentação da Lara e da Mariana, né, como a gente pode caminhar junto e conquistar coisas, né? Então, muito obrigada pelo convite, parabéns, Luzia, parabéns, Alana, né? Parabéns, Nina, né? Eu acho que é outra menina que está organizando. E também Lara e Mariana, muito legal, também aprendi muito com vocês. Eu acho que é isso, a gente está junto e o momento é duro, né? A gente sabe, todo mundo sabe que a pandemia foi muito forte assim né, na nossa ação local, mas ainda assim a gente pode fazer coisas e pode atuar pelos direitos. Então, só agradecer, né, e dizer que estamos juntas. Obrigada, Rita. Estamos tendo muitas pandemias, né? Mas a gente vai superar e, se Deus quiser, a gente vai poder voltar, renovar e sair vitoriosos desses momentos todos que todos nós estamos passando. Alana? Olá, agradeço imensamente a participação de todas aqui, uma mesa formada de mulheres, né? Então, de todas, eu já conhecia um pouco do trabalho da Rita, tive a oportunidade de conversar bastante com a Lara por telefone. A Lara tem uma experiência gigantesca, aquele grande parágrafo ainda não dá conta de falar tudo. Rita também, já conheço alguns dos seus trabalhos audiovisuais e são, assim, eu acho que é muito desafiador a gente conseguir transmitir toda a pluralidade que é esse contato com a criança. A gente enfrentou um pouco disso na websérie, né? E é muito positivo a gente ver o quanto que esse tipo de relato vem crescendo aqui no Brasil, né? A gente já encontra algumas coisas no exterior, às vezes não muito acessível para a maioria do público brasileiro, e a gente vê que vem crescendo esse olhar sensível para as crianças de verdade, dando voz, né? A gente vendo a voz sendo emitida, isso potencializa e chega a mais pessoas e sensibiliza, que muitas vezes a gente vê que uma certa dúvida, mas a criança falar, como assim, né? E aí eu acho que o audiovisual, ele transmite isso com mais concretude, né? E Mariana também, obrigada, muito obrigada, porque eu também já conheci algumas coisas, já comentei, né, com você, eu venho desenvolvendo uma dissertação de mestrado nessa área também, estudando os microparques. Eu fico muito feliz com essa iniciativa. Eu vejo, assim, vocês também muito abertos a contribuições, isso é muito bacana, porque a gente sabe que é desafiador, né? Assim, ouvir a criança, como até eu falei na série, né? Não é só através da voz, como foi também complementado aqui, é o corpo, é o olhar, né? E a gente tem que respeitar também essa voz. Agora, eu gostaria de fazer essa retrospectiva, na verdade, com base no desenho feito pelo Carlos Henrique Guabidas, né, também conhecido. Ele fez aqui um desenho muito bacana, eu vou compartilhar a tela com vocês. Bem, aqui a gente entende que é uma maneira bem lúdica, né, já que nós estamos falando sobre o lúdico, é uma maneira bem lúdica de fazer esse resgate. Então,
Essa arte também vai ser enviada, vai estar disponível nas nossas redes sociais para que vocês possam ler com, inclusive, mais nitidez, mais clareza. Mas, por hora, aqui a gente pode ver que desde a parte dos direitos, né, como sobre a importância de transitar nos espaços públicos, achei interessante essa questão dos contrastes que ele trouxe, né, a segurança e a atenção. Acho que proteção realmente é a palavra, né? Proteção das crianças. Fala um pouco sobre a questão do Mucuripe, da websérie, os caminhos lúdicos, a importância de discutirmos a cidade envolvendo o conselho infantil, que foi falado em Jundiaí, também aqui experimentado com a oportunidade de falar com o prefeito nos caminhos lúdicos. E aqui eu achei muito bacana a representação da Praça do Ferreira. Para quem não é de Fortaleza, esse relógio aqui é um marco da cidade, né? Ele fica bem no centro da praça. Realmente é uma das primeiras praças de Fortaleza, como a Luzia disse. Na websérie, no segundo episódio, eu acho, inclusive tem imagens da Praça do Ferreira, para quem quiser dar uma olhada. A websérie está liberada, já foi colocada aqui no chat, então quem quiser conferir ela na íntegra e, por favor, compartilhar, nós agradecemos. Então, aqui é reforçada a questão da atenção, da proteção, da educação, que são palavras-chave nesse processo. A competência familiar, né? A Luzia tanto fala sobre isso, nós aqui como instituição estamos realmente preocupados com essa questão, mas é preciso uma triangulação, né? O apoio da família, o apoio do poder público, o apoio das empresas também, né? É realmente uma rede que é preciso ser feita. E aqui, sobre os sonhos, as oportunidades, né? Me veio agora à mente, inclusive, o caso daquela criança, né, que venceu as Olimpíadas, que ela, diante tão jovem, né, conseguiu, foi dada a oportunidade, ela seguiu no sonho delas, e eu achei muito divertido que em uma reportagem ela disse, perguntaram como ela conseguiu isso, ela disse, eu me divirto fazendo isso, né? Então, isso é muito importante, esse lúdico, né? Aqui foi falado sobre o mini bicicletar, foi feita aqui uma resgate das falas das palestrantes, né? Tanto falando do mini bicicletar, do bilhete único, do contexto urbano, que é importante, a periferia, a escuta participativa, foi representado a figura de uma criança indígena, a natureza. Estamos falando sobre natureza, acho que hoje a gente falou bastante sobre a questão urbana, mas nós somos natureza, a gente falou muito sobre isso na conversa de ontem, né? Somos natureza. Então, essas infâncias no plural, como a Rita falou, os caminhos lúdicos, os caminhos da escola, no caso, que a Mariana falou, que se comunicam com caminhos lúdicos, são maneiras diferentes, mas que dialogam diretamente. E aqui os microparques também foram falados, a nova cara de Fortaleza, né? Realmente acho que é preciso reconhecer que Fortaleza vem ganhando, mas na prática, né? Não só na fala, nós temos cada vez mais a legislação apoiando nesse sentido, mas a gente consegue ver nos olhos, na rua, as cidades cada vez mais apropriadas para as crianças. Que uma cidade para criança não é só uma cidade colorida, não é uma cidade Disney, né? É uma cidade que é acessível, que é divertida, que provoca ocupação dos espaços públicos com segurança. Eu vejo assim. Guabiras, muito obrigada pelo seu trabalho. Esse é o desenho feito em relação a esse segundo dia do colóquio, mas ele também se comprometeu a fazer do primeiro dia, então, assim, nós iremos disponibilizar essas artes, acho que é uma maneira bem interessante de a gente assimilar, né, tanta informação. Muito obrigada, mais uma vez, a todos. Luzia, tá mudo. Obrigada, gente. Gostei muito da arte gráfica, ficou linda, ficou muito representativa, nos toca, porque ela foi a essência da participação. Muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Nós vamos estar na publicação, isso foi gravado, vai estar no YouTube do IFAM, e também a websérie está no YouTube, seria muito bom que todos
pudessem assisti-la completa, quem não assistiu ainda, e também divulgar. Estamos juntos, juntas, vamos caminhando nesse encontro da criança com o meio ambiente que ela vive e favorecer uma criança mais integrada e mais cidadã. Gente, um grande abraço, uma ótima manhã e muito obrigada por todos e todas que estiveram aqui conosco. Tchau.